podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos ao ano de 2025, 1º de janeiro, primeiro dia do ano, com a graça de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer, pastor Jorge, eu só sei de uma coisa: o Senhor estará presente. Amém, meu pastor? Amém, muito bem. E hoje é o primeiro dia, meu pastor? Primeiro dia do ano, maravilha, Eita, né? Coisa boa. Já começamos na presença de Deus, já começamos na presença do Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou repetir as palavras do Senhor lá no livro de Mateus. Por que tu estás preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir? Porque o Senhor é que sabe de todas essas coisas. Então não te preocupa, coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mateus 6:33. Muito bem, muito bem. Começa o ano assim. Tamo junto. Meus irmãos, nós vamos começar, obviamente, orando, pedindo a Deus que nos dê direção, que esteja presente. Isso é muito sério. Nós não sabemos, ninguém sabe o que vai acontecer o ano de 2025. Mas o que nós devemos saber e jamais esquecer é que Ele é Emanuel, Deus conosco, e estará conosco todos os dias. É a promessa dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meu pastor, vamos orar? Vamos o senhor orar. pode nos levar a Deus vamos uma palavra orar, né? de oração? Você que está ligado aí, você que está na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zumbi, São José, Morro da Liberdade aí, você do Educando, das 15 casas lá da 13 de maio, você é importante para Deus também. Você que está lá no Parque das Tribos, lá no Cristo Rei, lá, pensa que está escondido, está não, Deus está olhando para você. Lá na Pané. Lá na Pané, isso, lá, né? Olha, eu vou lá comer uma caldeirada lá com aquela gente boa. Um ruelo. Rapaz, é muito bom, bom demais. Eu estou até sentindo o cheiro. Do cheiro verde. Eita. Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse primeiro dia do ano, queremos te glorificar. Queremos te dizer que tu és o único Deus da nossa vida. Aleluia. Não temos outro Deus em nosso coração. Não temos outro Deus a quem servimos. Não existe outro Deus a quem nos prostramos. E eu quero te pedir, Senhor, que tu abençoes a todos esses que estão ligados conosco pelo Facebook, pelo Instagram, Senhor Deus, pelo YouTube. Que tu abençoe suas vidas, que tu supra suas necessidades. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, e nós vamos de palavra de Deus, nesse Fé e Café, o primeiro do ano de 2025, nós vamos ler Josué 24, versos 14 e versos 15. Pastor Jorge, o senhor pode ler esse texto para nós, meu pastor? É agora. Vamos lá. Josué 24, 14, diz assim: agora, pois, eu fico imaginando esse agora, pois, uma pausa, né? É uma pausa. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Que texto poderoso, pastor Jorge. Interessante que esse texto, chamado de renovação da aliança, Josué já tinha estabelecido todas as tribos na terra de Canaã, basicamente pouca coisa estava ainda para ser conquistado. E ele faz agora uma retrospectiva de tudo que Deus fez através da vida de Moisés, através da sua liderança frente ao povo, nesses 40 anos de deserto. E agora ele olha e faz
uma solicitação. Ele diz assim, chama o povo a uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Ele diz assim, temei ao Senhor hoje e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O que ele estava dizendo? Vocês têm que parar com essa dupla mentalidade. Vocês estão fazendo culto para Deus, mas às vezes estão fazendo culto para esses outros deuses, ou seja, a vida de vocês está dividida. Por quê? Por que essa divisão? Se o Senhor nos abençoou, se o Senhor nos prosperou, se o Senhor está presente, se o Senhor é a razão de nossa vida, por que vocês estão nessa divisão? Em cima do muro. Em cima do muro. E é interessante, pastor Jorge, que essa palavra para hoje, nesse primeiro dia do ano, nos chama a atenção de que nosso Deus, ele é exclusivo. A Bíblia diz lá em Isaías 46 ou 48, agora fugiu, que o Senhor, o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não faz assim, eu quero só um quartinho na sua vida, Miguel, o resto pode ocupar com o que você quiser. Não, ele ocupa tudo, ele é Senhor. Ele não aceita outro lugar que não seja exclusividade. E Josué está lembrando isso para o povo, dizendo, vamos acabar com essa loucura, vamos acabar com essa falta de vergonha, porque vocês, como diziam os antigos, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Que negócio é esse? O Senhor precisa ser exclusivo, lança fora. E, pastor, eu acho que é um bom momento agora para a gente fazer uma análise. O que eu fiz de ruim no ano de 2024 que eu preciso abandonar, deixar? Como diz o Salmo 139, Senhor, vê-se aí em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Isso não faz necessidade agora, pastor, a gente fazer? Pastor Miguel, observa aqui o contexto histórico e geográfico. Sim. Josué estava conduzindo a congregação do Senhor. Eu faço isso porque eu fico pensando que eu também dirijo uma congregação, às vezes várias até, Sim. visitando, e eu vejo assim, ele estava frustrado aqui, não estava bem alegre não, quando ele falou isso. Sim. Às vezes a gente na direção de uma igreja, de uma congregação, tem que falar coisas que a gente nem queria falar. Sim. O desejo da gente não era falar aquilo, mas às vezes a gente tem que falar. Então, o que dá ideia aqui é a frustração dele. Ele não estava bem, não. Ele estava meio chateado aqui, estava meio... Por quê? Porque o povo não estava correspondendo. Ele era o guia que dirigia aquele povo e o povo parece que estava dando para trás, arrumando desculpa, querendo voltar para a vida velha do Egito, para os velhos deuses. E assim na igreja, parece assim que você está empurrando um carro com os 4 pneus furados, ladeira acima. Sim. E você empurrando, mostrando para o povo, e o povo não corresponde, o povo não quer. O povo trava, puxa o freio de mão e não quer, e você fica cansado, trabalhando, lutando pelo povo, e o povo lutando contra você. É verdade. E você, às vezes, tem que tomar algumas atitudes. E eu lembrei agora de uma história que o pastor Ivaldo contou, uma história. Ele disse que havia um muro e um cidadão em cima do muro. De um lado do muro tinha uns anjos, vem para cá. E do outro lado os demônios curtiam e brincavam, nem estavam ligando. E os anjos, vem para cá, e o camarada em cima do muro lá. E os anjos pedindo, vem para cá. E os demônios brincando do outro lado do muro. Aí chegou um demônio preocupado e disse assim, por que vocês estão aí? O cara está em cima do muro, os anjos estão pedindo para ele pular para o lado dele e vocês estão preocupados. E um dos demônios disse assim, fica tranquilo que o muro é nosso. Entendeu? Interessante. O muro é nosso. Aí você observa ali Josué tentando abrir a mente do povo. E nós vivemos dias assim. Sim. Você já pensou uma igreja, um povo do Senhor, começar o dia do ano longe do Senhor? O Senhor não é tudo em nossa vida? Tudo. O Senhor não é primazia, não está em primeiro lugar em nossa vida? Sim. Como é que antes de eu pensar no Senhor, eu penso primeiro em outras coisas e depois é que eu vou pensar no Senhor? O Senhor fica acabando lá, fica terceirizado, fica no segundo plano, terceiro plano, e eu não coloco o Senhor. Por isso Josué estava numa luta tremenda ali com aquele povo,
né? Tentando, ele lançava clareza, servia ao Senhor com integridade inteiro, não só pela metade. O muro, meu irmão, minha irmã, o muro já é do diabo. O muro, você que ainda está em cima do muro, achando que não precisa ser, não, pastor, não precisa ser radical, servir ao Senhor. Não precisa, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Porque ele disse lá em Êxodo capítulo 20 assim: eu sou teu Deus, teu único Deus, tu não vai ter nada mais importante do que eu em tua vida. É verdade, é verdade. Pastor, mais uma coisinha. Muita gente usa a família para não servir o Senhor. Eu vi um pastor. Dá desculpa. Vi um pastor dizer meu filho. É minha filha, eu vou deixar de estar com a minha família. Meu irmão, eu ainda não encontrei um texto bíblico dizendo que a família, não estou dizendo que a família não vale nada, em que nem estou desprezando a família, não é isso. Mas eu não encontrei ainda um texto dizendo que o meu pai é mais importante do que Deus, do que minha mãe é mais importante do que Deus, do que minha mulher é mais importante do que Deus, do que meu filho, meus netos, eu sou mais importante do que Deus. Não é. Não. Ainda não encontrei. Não tem, pastor. E esse texto, pastor, é um texto que a gente, não somente hoje, no primeiro dia, mas todos os dias, nós olharmos e verificar o seguinte: onde é que eu tenho dado atenção para outro que não é Deus na minha vida? Muitos dizem assim: eu nunca... Uma vez me perguntaram, pastor, assim: Pastor Miguel, qual é dos 10 mandamentos, qual é o seu problema nos 10 mandamentos? Eu disse: meu problema são todos. Mas não terás outro Deus diante de mim. É verdade, não terás outro Deus diante de mim, né? Mas, de vez em quando, eu coloco outros deuses no lugar do Senhor. Às vezes é o meu conforto, às vezes é a minha preguiça, às vezes é a minha vontade, às vezes são as minhas maquinações que tomam o lugar do Senhor. E se não for a graça dele, a misericórdia dele, a bondade dele, para fazer com que o que aconteceu com o jovem rico, o jovem rico não, o filho pródigo, caiu em si, disse: não, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ter chamado teu filho. Nós precisamos dessa consciência hoje para olhar e lançar fora de nós todos os deuses que colocamos em nossa vida, que tomou a primazia do nosso Deus. Isso não significa que você vai desprezar a sua esposa, não, nem seus filhos. Aliás, seguindo o exemplo de Josué, você tem que ensinar os seus a ter o mesmo sentimento. Olha o que ele diz aqui: com integridade. Essa palavra integridade significa completo. Sim. Completo, total, inteiro, entendeu? Não existe... Não pode ser metade para cá e metade para lá, né? Não, tem que ser tudo. Ser tudo. Ou tá ou não tá. Tá. Olha, eu vou dizer ainda mais. Deus não te dá uma faculdade para ser uma pedra de tropeço. Sim. Deus não te dá um trabalho para ser uma pedra de tropeço. Deus não te dá uma esposa, filhos e netos para ser uma pedra de tropeço. O exemplo de Josué: eu e a minha casa. Exato. Né? Então, aí você observa inteiro, é isso aí. Não existe essa coisa de tipo net. Não, é tipo net, parece, mas não é. Não, net é inteiro. Porque Deus sabe. Sim. Entendeu? Deus sabe. E da fala, ele usa o conectivo. Você quer um bom de português, né? Eu não sou muito bom de português, não. Eu estou aprendendo. Eu sou bom de outras coisas, né? Mas português... Sabe que eu sou graduado? Sou graduado. Sim. Na rua. Conhece tudo. Meu tatame era o asfalto, era pisar ali na rua, ali não tinha negócio não. Mas aqui, ele usa um conectivo com integridade e fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é ser autêntico. Ser autêntico. Isso. Autêntico. E ele fala, pastor, sobre uma escolha. Ele disse assim: escolhei hoje. Escolha hoje. Deus está querendo que a gente tome uma posição.
Lá em Deuteronômio, lá no 28 para cima, o Senhor faz uma solicitação ao povo dizendo o seguinte: escolhei hoje o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Ele é tão bom, o Senhor, que diz assim: eu te aconselho que você escolha o caminho da bênção, que é o caminho da minha presença, o caminho da minha palavra, o caminho da minha instrução, o caminho da minha sabedoria. E Josué está chamando o povo a gente tomar uma decisão. Porque acho que foi o pastor Jeremias que disse, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de BH, Belo Horizonte: o que muda na nossa vida não é aquilo que a gente gosta, nem aquilo que a gente não gosta. Mas o que muda na nossa vida é aquilo que a gente decide e faz. Decide e faz. Não, isso daqui eu não vou fazer. Decidiu, acabou-se. Isso que vai mudar a nossa vida. O fato de, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, isso não muda nada. O que muda é aquela decisão que a gente toma. Qual é a decisão? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma decisão, ele não ficou só na mente, ele tomou uma decisão, levantou e foi. É como aquela parábola que Jesus conta: o pai chamou os seus filhos para ir trabalhar na vinha. Disse para um filho: filho, vai trabalhar na vinha? Ele disse: vou, pai. Só que ele não foi. E o outro disse: não vou, mas ele pensou e se levantou e foi. Aí Jesus disse assim: qual foi o filho que obedeceu ao pai? Aí os discípulos disseram: o último. É verdade, porque ele disse que não ia, mas a sua atitude foi diferente. Então, o que Deus quer? Deus quer atitudes. Deus não quer palavras soltas ao vento. Deus quer uma atitude. Qual é a atitude? Eu vou escolher, decidir intencionalmente em servir ao Senhor. Com o quê? Com integridade. Integridade o quê? Toda a minha casa. Como o Josué disse, eu e a minha casa. Não quero saber de vocês, não estou interessado, o que vocês vão decidir. Porém, eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa. Parece que parece que o povo estava teimando com Josué aí. Aham. E ele disse: olha, eu não sei você não querem? Parece que eu lembrei do apóstolo Paulo com os judeus. Ele estava lá, teve uma hora que ele disse assim: bem, agora eu vou para o gentio. Parece que ele cansou, né? Parece que ele lutou, batalhou e viu a resistência, não queria abrir o coração. E ele disse: bem, agora eu vou para o gentio. E Josué estava mais ou menos assim. Agora, pastor, aí como o senhor próprio leu aí, ele dá a dica do que eles deveriam fazer: lançar fora. Lançar fora. Lançar fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servir ao Senhor. Né? Pastor, o Senhor Jesus, ele disse que não devemos juntar remendo novo com vestido velho, com pano velho, porque o novo vai fazer um buraco grande. Não se coloca vinho novo em odres velho. Exato. Né? Era o que José também estava falando aqui. A vida velha já era, a vida velha já passou, você não pode querer unir. E aquele povo não entrou na Terra Prometida, uma boa parte, porque eles caminhavam para a Terra Prometida olhando para o Egito. Sim. E não entraram, porque a mente deles não estava na Terra Prometida. Eles caminhavam rumo, parece que caminhavam de costa. Sim. Olhando para o Egito, lembrando do Egito. Era o que estava aqui na mente de Josué. Vocês querem servir ao Senhor? Você quer estar na glória com Deus? Como é que você nem pensa na glória, nem pensa no Senhor? Não tem lógica isso. Basicamente, hoje, sendo bem prático, né, pastor? O cara não lê a palavra, não ora, não jejua, não comunga nos cultos solenes, não participa de grupo familiar, fala mal da liderança, fala mal da igreja, fala mal de tudo. Como é que ele quer viver uma vida que agrade a Deus? Não tem como, não tem como. Porque Josué disse, você tem que escolher. Escolher o quê? Escolha uma mente sadia. Como é que a gente vai ter uma mente sadia? Fazendo o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai e ocupe o vosso pensamento. Muito bem. Não é isso daí? É uma escolha, pastor. É uma escolha diária. A gente escolhe
Alguém já disse que o seu corpo reflete aquilo que você come. O meu corpo vai refletir aquilo que eu como, o meu corpo vai refletir aquilo que eu me exercito. A nossa mente também, a nossa mente vai estar cheia das coisas que nós alimentamos. Então, a nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Se não tiver a palavra de Deus, não vai sair a palavra de Deus. Aí eu fico pensando no cidadão que quer ser pastor, está estudando teologia para esperar ser ordenado. Quero ser pastor e não gosta de pessoas. Não gosta. E não gosta de falar com ninguém. E não gosta de ter amizade com pessoas de certo nível. E eu quero ser um pastor. Não dá. Não dá, não tem lógica. Não tem como. Então, hoje, pastor, essa palavra de Josué, a palavra do Senhor é eterna, né? Ela não muda. E nós reafirmamos aqui, escute bem o que os outros estão dizendo aí fora. Não é o que a Igreja Presbiteriana de Manaus prega nos seus púlpitos. O que nós pregamos aqui? Os pastores de nossa igreja pregam. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, como alguns dizem aí. A Bíblia é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra inerrante do nosso Deus. Ela não precisa de atualização. Ela é atual. O tempo todo. O tempo todo. E é o que diz essa escritura sagrada aqui, que Josué chama o povo a uma responsabilidade. O que nós vamos fazer agora, trazendo Josué para os nossos dias? O que nós vamos fazer em 2025? Nós vamos lançar fora todos os deuses que ocuparam o nosso coração, o nosso ego, a nossa prepotência, a nossa falta de humildade, a nossa arrogância. Tudo isso nós vamos deixar de fora e nós vamos decidir obedecer ao Senhor em toda a sua essência. Agora, pastor Miguel, o próprio Josué, ele amargou uma situação dificílima. Eu acho que ele já passou por isso aqui no verso 24, onde o Senhor disse para ele, quando ele assumiu uma cidade, quando ele derrotou e assumiu uma cidade, o Senhor falou para ele, mata todo mundo. Mulheres, crianças, animais, tudo. Mas parece que Josué ficou pensando assim, poxa, eu vou matar as mulheres, a mais bonita ele escolheu para ser cozinheira. Para servir, fazer o pão, servir a mesa. E os homens escolheu para ser lenhador. Mas só que, e as crianças não matou, e as mulheres gestantes também não. Só que aquelas crianças cresceram e se transformaram no exército. E destruíram, né? E queriam destruir Josué. E Josué amargou essa situação quando a gente não serve a Deus na integridade, com fidelidade, sem obedecê-lo, sem fazer o que ele mandou aqui, lançar fora os deuses velhos, os ídolos velhos da nossa vida. Nós deixamos alguma coisa, e essa coisa cresce, e essa coisa se transforma num monstro que vai querer nos engolir, que vai querer nos destruir. Josué passou por isso aí também. Sim, é verdade. Pastor Jorge, eu sei que hoje é feriado para muitos, mas para a gente é dia de batalha. Que esse texto, pastor, o nosso tempo já está correndo aqui, que a gente possa, ao longo deste ano, avaliar a nossa vida e lançar fora todo o empecilho, conforme diz o livro de Hebreus, no capítulo 12, lançando fora o pecado que tenazmente nos assedia diariamente e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém. Essa corrida. E tomando uma decisão de servir ao Senhor. Josué já estava com a dele no coração. Exato. Ele fez esse versículo dizendo, eu não sei vocês. Se querem seguir outro Deus, vão vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor Jorge, que esse ano seja um ano suave e doce. Amém. Pastor Miguel, que o Senhor lhe dê um ano maravilhoso. Amém. Cheio de vitória. Eu quero muitas almas. Amém. Eu vou correr atrás. Se Deus me der saúde espiritual e física, vou correr atrás.
Aleluia. Eu sou um pregador da rua, de rua. Amém. E vou pregar mais. Amém. Olha, eu estou querendo mais uma caixa. Eu ganhei uma caixa da SAF, mas eu estou querendo mais uma caixa aí para ampliar, para melhorar. Se você tiver condição, se você sentiu de Deus, eu não quero dinheiro, não. Eu não quero dinheiro. Mas se você sentiu de Deus, manda para mim. Uma caixa. Vou levar para a rua. Uma caixa de som. 1000 watts. 1000 watts. Que esse ano seja um ano cheio da presença de Deus, presença da sua palavra no seu coração, meu irmão, e que você decida diariamente lançar fora tudo aquilo que atrapalha a tua comunhão com Jesus e que seja abundante a palavra do Senhor na sua vida este ano, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe.